bora falar sobre terras raras, porque a China pode colocar em risco até 6 trilhões e 500 bilhões de dólares por ano em produção industrial. Isso fora do país, caso aplique de forma integral as restrições às exportações de terras raras. E é um impacto, gente, que pode atingir setores como automotivo, eletrônico, aeroespacial, defesa, data centers, energia elétrica. Muito impacto, portanto. E para entender o peso dessa medida no setor industrial, vamos conversar agora com o Luiz Maurício, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração. Bem-vindo aqui no Morning Call. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Prazer falar com você. Prazer é nosso em te receber, Luiz. Aproveito para te perguntar sobre esse cenário e gostaria muito de te ouvir um pouco mais sobre os impactos diretos, se isso realmente se confirmar diante das restrições chinesas. Bem, sem dúvida nenhuma, essas ameaças causam um certo impacto e apreensão ao setor. Agora, coincidentemente, eu acabei de voltar da China nesse domingo, né? E o que a gente tem... E a minha segunda viagem à China em menos de 12 meses. A primeira vez eu fiquei 30 dias, visitei 12 empresas e montadoras de automóvel. Dessa vez eu visitei 4 empresas e também uma montadora de automóvel. E o que a gente percebe é que talvez a gente tenha uma visão um pouco deturpada por posições extremadas dos Estados Unidos, da Europa, receios. Mas o que a gente viu, na verdade, nesses 12 meses, foi uma certa relativização sobre esse tema. E principalmente de uma disposição da China em, na verdade, entrar dentro do processo de fabricação de downstream de produtos minerais. A gente, dessa vez, foi bem específico nos questionamentos e a gente conversou com 2 empresas especificamente que hoje atuam em mais de 7 países, avançando progressivamente na cadeia de produção de minerais, mas também na industrialização. E um exemplo que eles até me usaram para mim, eles falaram, olha, o Brasil é um país que não pode dizer que nós estamos, na verdade, querendo buscar os solos minerais. Nós hoje somos parceiros em 30% da cadeia automobilística nacional, crescendo. Temos 8 montadoras no Brasil e nossa intenção, sem dúvida nenhuma, se questionados, se consultados, se oferecidos, é participar nesse mercado de downstream. Então, eu acho que a gente tem que negociar. É uma negociação importante. E aproveito para te perguntar, Luiz, diante desse cenário, se na sua avaliação essa negociação está começando a acontecer ou ainda é um processo que deve demorar bastante? Bem, essa negociação está acontecendo entre as empresas que estão procurando os parceiros chineses. Um exemplo disso, por exemplo, foi a Indonésia. A Indonésia era um exportador de produto bruto. Hoje ela já concentra 50% da produção de níquel mundial e a gente não está falando de commodity mineral, a gente está falando de metal. Aqui no Brasil, esse foi o meu objetivo lá. Não é fornecer o material, é convidá-los para, na verdade, fazer parte do processamento aqui dentro. E fomos muito bem recebidos. Eu acho que é uma postura que o governo tem que adotar de prestigiar as empresas e estimular esse relacionamento, eu diria, além do mineral, mas industrial também. Oferecendo, claro, alternativas principalmente em função do nosso mercado nacional, que são energia limpa. Isso é uma coisa que eles buscam, porque eles estão buscando com o mercado automotivo de elétrico descarbonização, não tem dúvida nenhuma, então eles têm interesse nisso. Eles têm interesse também num regime que eu acho que seria mais assimétrico de trabalho entre como funciona o mercado chinês e o nacional, e a gente tem que pensar em flexibilizar nesse sentido. E é lógico, né? Em termos de ninguém vem para o país para pagar mais impostos, né? A China tem uma política fiscal muito eficiente. E, principalmente, o que a China pode nos ajudar muito é um custo de capital para esses empreendimentos que é extremamente competitivo. Eles trabalham com uma taxa de juros de 2%. Nós trabalhamos com uma taxa de juros ao governo de 15%. No mercado privado, isso aumenta. Então, eu acho que essas parcerias têm que ser estimuladas e os chineses devem ser buscados a negociar.
Assim como fizeram o mercado da soja, o mercado de carne, que, apesar do que a gente fala de que ofereceram tarifas, e a gente ouviu isso principalmente da imprensa quando estava lá, mas eles lembraram, o Brasil, no mercado de carnes, tem a maior cota, e a nossa tarifa dentro da cota é 12%, e essa cota cresceu. Então, eu acho que tem um pouco de propaganda negativa demais do mercado chinês, e cabe, eu acho que, um conhecimento mais profundo sobre isso. Aproveito para perguntar como que as empresas poderiam reduzir de forma drástica essa dependência ou de forma rápida até essa dependência com relação à China? Ou você não enxerga esse movimento acontecendo de forma rápida? Olha, eu entendo que a China, ela, na verdade, o que a gente chama de dominação, na verdade, é necessidade. É um país que cresceu demais e que foi, na verdade, tornado o parque industrial mundial. Então, o que a gente tem que fazer é um movimento de falar: olha, a partir daqui, vamos crescer dentro dos próprios países. O Zimbábue está fazendo isso. A Indonésia está fazendo isso, o Sudão está fazendo isso, o Paquistão está fazendo isso. Então, são países que, na verdade, não têm um alinhamento ideológico tão grande com o modelo chinês, mas já estão participando. Então, eu acho que, ao invés da gente dizer, olha, somos independentes, é dizer, ó, queremos ser parceiros de todos os blocos, tanto o bloco americano como o bloco chinês. O Brasil tem uma condição ímpar, tem fatores de atratividade muito fortes. E a gente tem sempre que pensar que a China tem sido um parceiro exemplar para o Brasil. Nossa balança comercial é positiva em 30 bilhões, exportamos 100 e importamos 70. Nenhum outro país tem essa capacidade de fazer. E a gente está vendo a disponibilidade, o interesse deles de virem para o Brasil participarem da industrialização. Então, o meu papel nessa viagem à China foi exatamente externar isso. Agora, eu acho que isso tem que ser além da iniciativa privada e também, sim, dos entidades governamentais, de se alinhar aos empresários para mostrarem oportunidades de fato. Os chineses são muito pragmáticos, né? Eles querem ver as realidades, eles querem ver a necessidade, querem ser consultados. E é lógico, estão sendo oferecidos no mundo todo, mas o Brasil é um parceiro muito forte já chinês. Perfeito. Já aproveito para te perguntar, Luiz, diante desse cenário também, o quanto que o Brasil pode expandir também o cenário de terras raras na sua avaliação. A gente fala que, olhando para a quantidade de terras raras, o Brasil estaria em segundo lugar atrás apenas da China. Mas, teoricamente, ainda não tem nada realmente relevante, pelo menos por enquanto, né? Exato, e essa tecnologia está na China, mas o que o Brasil tem aqui de muito importante é talvez uma fonte que o próprio chinês tem, que são as argilas iônicas. Então, uma parceria de troca de tecnologia seria muito importante entre Brasil e China, e eu tenho certeza que esse mercado automotivo nacional e o próprio da América Latina podia se usufruir muito dessa joint venture, dessa somada de esforços. E o que a gente percebe é que é uma questão de progressão, né? Vamos evoluir para transformação no downstream e depois vamos chegar a desenvolver de forma própria e cooperativa com o próprio chinês os superímãs. Então, é lógico que se a gente esperar que isso seja oferecido para nós de hoje para amanhã, não. O chinês vai querer certamente assegurar também um pouco dessa produção, uma vez que isso é uma fonte extremamente relevante, de um custo muito barato, na verdade, que pode ajudar sim a própria indústria chinesa. Então, eu acho que é trabalharmos juntos e não independentes. Curioso, porque o Brasil poderia ser até um concorrente da China se começar a trabalhar e desenvolver esse cenário dos minerais. E a gente sabe, por exemplo, o interesse dos Estados Unidos nesse cenário. Você enxerga o Brasil trabalhando de forma independente da China com relação a esse cenário das terras raras? Ou não? Na sua avaliação, o único caminho ou o melhor caminho seria trabalhar de forma de forma estruturada realmente com a China para poder avançar, levando em consideração que a China tem realmente as ferramentas e já tem até uma experiência com relação a isso? A independência vai levar ao isolacionismo, não tem dúvida, porque o custo de capital é muito alto e nós não temos esse capital aqui no Brasil. A tecnologia vai levar de 20 a 30 anos para chegar aonde eles já chegaram, então é muito mais fácil fazer a cooperação. Eu tenho certeza que é um ganha-ganha. E o sentimento chinês
que eu percebo nessas duas viagens, em inúmeras reuniões, eu acho difícil alguém simular uma posição que não seja verdadeira. É de fato de cooperação. A China não busca dominação, a China busca elevar o padrão de vida dos 1,4 bilhões de chineses, que eles só conseguiram alcançar em 20% da sua população. Então ele quer esse produto não para dominar o mundo, ao que me parece, mas sim para oferecer aos chineses uma melhor qualidade de vida. E eu tive no interior e percebi isso. A infraestrutura existe, mas essa qualidade não chegou aos lares dos chineses. É, experimentamos temperatura de 37, 38 graus. Inúmeros prédios que eu passei nessas cidades não têm ainda ar-condicionado. Ou seja, esse padrão de conforto não chegou ao povo chinês como a gente imagina. E é isso que eles querem, que é a mesma coisa que o brasileiro acho que procura. Na verdade, nós não queremos o enriquecimento, nós queremos o conforto, a educação, uma saúde para toda a nossa população. Muito bem, é isso mesmo. A gente segue acompanhando para entender o que vai acontecer daqui para frente. Agradeço muito, Luiz Maurício, presidente do Conselho da ABPM. Obrigada e volte mais vezes para conversar com a gente por aqui, viu? É sempre um prazer. Obrigada, um bom dia.